A minha proposta para nós era de ter 3 quartas-feiras com tema de Natal. Nós nos perguntamos, era necessário Jesus vir mesmo? E a Bíblia é bem clara em dizer que sem Jesus não haveria essa possibilidade da comunhão com Deus que nós temos com Jesus. A lei iria prevalecer e nós não temos como obedecer à lei. Então a graça precisava entrar e essa graça veio via Jesus. Aí nós vimos algumas promessas, também nos reservamos muito na questão das promessas, porque nós temos realmente milhares de promessas. Eu tinha selecionado somente da oração sacerdotal, quando Jesus vai então se despedir, tem uma porção de promessas que eu acabei nem mencionando. E a terceira pergunta, no mesmo sentido, ela para nós hoje é assim: Natal é uma dádiva individual e ou coletiva, talvez possa ser os dois. E a pergunta que vocês devem responder para si mesmo é qual é o meu papel em relação à vinda deste Salvador. Então, se essa dádiva ela foi aceita, eu tenho algum papel? E eu sei que muitos de vocês dizem, mas isso é muito óbvio. Como a palavra de Deus é muito rica e pode nos ilustrar com versículos mais diferenciados o sentido do Natal, a motivação pela qual nós estamos aqui, acho assim bem viável a gente ler alguns textos e fazer algumas menções para nós. E antes de começar eu quero orar. Obrigado, Deus, que nós podemos estar juntos. Obrigado que a Tua palavra nos une. Obrigado que a Tua vinda, a vinda de Jesus Cristo a este mundo em forma humana, indefeso, como uma criança que nem poderia se defender, estava correndo os mesmos riscos de qualquer outro ser humano. Mas Tu assim quiseste e esta é a nossa salvação. Este é o plano perfeito de Deus. Este é o plano excelente de Deus. É o plano que nós, como seres humanos, não podíamos nem projetar e muito menos realizar. Então nós te agradecemos. Esteja conosco, nós queremos ler a Tua palavra, nós queremos fazer alguns pensamentos. Esteja nos abençoando e nos capacitando para entendermos este sentido. Em Teu santo nome. Amém. Mais algumas palavras entrando. A Gisela antes. Boa noite, Gisela. Nós soubemos que vocês assistem sempre. A volta e meia o Arnoldo passa com vocês, né? Então ele nos passa os recados e nós nos alegramos por isso. A Maria Emília está junto, a Annelise Danek, boa noite, Vitor Peters, Lori e Ivo Arndt, Hildegard Dahlke também entrando. Que Deus abençoe a todos nós. As perguntas que nós estamos nos fazendo, para os que entraram um pouco mais tarde, Natal é uma dádiva, um presente, uma experiência individual ou coletiva, ou ambos? E qual é o meu papel em relação à vinda do Salvador? Então, muito simples. João 1,12, para todas as pessoas que querem evangelizar, fica assim bem fácil, né? João 1,12, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Então, nós temos aqui
essa resposta, sim, é uma dádiva individual. Nós não temos como fazer do Natal uma dádiva coletiva sem passar pelo individual. Apenas quando mais pessoas vão aceitá-lo é que isso pode ser expandido. Não apenas, ele diz aqui, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, e não apenas criatura de Deus. Deus nos criou igual, todos. Ele formou, ele nos tirou do pó da terra, nos soprou o seu sopro divino, e com isso nós todos somos criatura de Deus. Mas existe a diferença de ser filho de Deus em aceitar a obra do seu Filho Jesus Cristo. E isto é Natal. E esta diferença para as pessoas que viviam no Antigo Testamento entrando para a segunda parte da Bíblia, que é o Novo Testamento, era muito difícil de entender. Não, mas nós somos chamados filhos segundo o chamado de Abrão. Somos judeus, somos israelitas, somos aqueles que foram chamados por Deus. E Jesus vai dizer muito claro, se vocês fossem, vocês iriam aceitar o que eu estou fazendo agora. Então, no Antigo Testamento, eles não eram chamados de filhos. E além disso, João 15 nos vai relatar como Deus nos trata como amigos. É uma situação totalmente nova. Deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. E a condição para isso é receber Jesus. Tudo isso nós sabemos, né? E nós não precisamos nem fazer assim muito questionamento. Eu preciso dizer sim para a obra de Jesus. E não apenas aceitar isso como um fato verdadeiro. Sim, Jesus veio, Jesus não veio. Jesus era filho de Deus, Jesus não era filho de Deus. Ele era semi isso e semi aquilo. Não, eu preciso aceitar que ele, como filho de Deus, se tornou humano, se tornou homem como você e eu. Então, eu preciso aceitar isso de uma forma individual. Não tem como eu não passar por isso. Só que essa situação de aceitarmos Jesus, ele é um projeto de vida. Pedro, ele precisa ouvir uma palavra de Jesus no final, acho que é Lucas 22, quando Jesus vai dizer, se você um dia se converter. Como assim? Se um dia se converter. Pedro não tinha deixado tudo para trás e estava seguindo Jesus há 3 anos e meio? Pois é um projeto de vida. E mesmo depois de que Jesus morreu por Pedro também, ele ainda continuou crescendo. Um projeto de crescimento. E entre os muitos textos que nós temos nesse sentido, eu quero citar apenas um texto, que é 2 Pedro 1. 2 Pedro, capítulo 1. Se você tiver a Bíblia, puder ler. Eu vou começar com o versículo 8. E depois entrar no 5 a 7 e depois tratar do 9. É um pouco bagunçado, mas eu tenho os meus motivos para isso. Para explicar que esse aceitar Jesus é um projeto de vida, que é um projeto de crescimento, vamos ler 2 Pedro 1:8. Porque se estas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes
e improdutivos. Aqui fica muito claro o texto que diz que existem qualidades que nós precisamos que vão fazer parte de um crescimento em nossa vida. Estiverem crescendo em suas vidas, elas vão impedir que nós sejamos inoperantes e improdutivos. Nós sabemos muito bem o que é uma terra improdutiva. Quando não chove e não consegue proporcionar o crescimento, quando não se tem irrigação, a terra fica lá sem função nenhuma. Nem para as minhocas, nem para o gado, nem para uma colheita, nada. Ela não tem mais função. E isso também se trata para nós como cristãos. Então, se é um projeto individual e ele exige crescimento, quais são então essas qualidades que nos vão proporcionar um pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo e que vão nos evitar de sermos inoperantes e improdutivos? Agora nós vamos ler 2 Pedro 1, mesmo capítulo 5 a 7, onde diz o seguinte: por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar. Vejam que mais uma vez é a questão do crescimento. Acrescentar quer dizer, eu consegui muita coisa, ou eu consegui pouca coisa, mas eu estou somando. Eu estou na primeira série, eu estou fazendo o meu jardim de infância, assim como nós ouvimos essa semana no culto da manhã, no Salmo 1, onde o pastor Luciano nos disse assim que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Nos leva a essas coisas que nós precisamos, e nós precisamos dela, que de certa maneira são uma primeira fase da nossa vida, e que lá para o final vão nos mostrar algo maior que isso. Mas o que vai acrescentar? Então a primeira coisa que precisa ter é fé, né? Crer em Jesus, mas a todos quanto o receberam, que tem essa fé. Então, nessa fé, acrescentar a virtude. O que é essa virtude? Eu peguei outras traduções e ali eu tirei o seguinte: a fé é necessário acrescentar o caráter estável e sólido. Algo que não seja, Tiago vai nos falar de que não sejam levados pelo vento, não sejam levados pelas ondas, para cima e para baixo, para cá e para lá. Então eu e você precisamos desse caráter estável. Do caráter estável, nós devemos estar acrescentando o conhecimento. Como assim o conhecimento? Então nós devemos ler a palavra de Deus, com toda certeza devemos fazê-lo. Mas esse conhecimento, ele tem muito a ver com o discernimento espiritual. Eu posso ter fé, eu posso ter um caráter estável, mas eu preciso discernimento espiritual. Por quê? Porque nós vivemos neste mundo físico e vivemos no mundo espiritual. Ao discernimento espiritual, eu devo acrescentar domínio próprio. Então, aquela ideia inicial ali de acrescentar a fé virtude, ela vai ser reforçada aqui. O domínio próprio, eu posso ter o caráter estável, eu posso ter um discernimento espiritual, mas eu preciso o domínio próprio, o que para a nossa natureza caída é muito difícil. Ao domínio próprio, agora já consigo me dominar, agora eu já consigo
evitar que o meu caráter me leve para todas as extremidades. O que eu preciso? Eu preciso a perseverança. Não adianta ser um pouco hoje e os próximos 7 dias tudo vai água abaixo. E aí de novo eu vou... Não, nós precisamos ser perseverantes. A perseverança, eu preciso acrescentar a piedade. A outra tradução diz o temor do Senhor. Vocês estão percebendo como realmente tem fases de crescimento? Fases em que nós precisamos passar por isso. Temor ao Senhor. E ao temor ao Senhor, nós precisamos acrescentar fraternidade. Ser fraternos, sermos envolvidos, sermos empáticos, sermos compreensíveis para com as situações de outras pessoas. Não basta apenas eu cuidar de mim. Eu preciso crescer tanto que eu consigo cuidar de mim e ainda ser bênção para o próximo. E a fraternidade e o amor. Então aqui, inclusive, esse fraternidade, em alguma tradução já vai usar o amor. E o amor, ele quer expressar algo a mais, amar. Então essa fraternidade seria muito mais voltado para o amor, para com os que já são igual, que são filhos de Deus. E o amor, inclusive, para com todos. O amor para com os que ainda não são filhos de Deus. O amor para com os que me maltratam, me perseguem. Então, tudo isso é uma crescente, é uma escada. Degraus que nós podemos estar caminhando. Não sei dizer se isso, todos os passos teriam exatamente essa sequência, mas mostra muito claro que é um processo de vida. E numa dimensão dessa, para mim, é muito compreensível de que isso leva uma vida toda. Não é um projeto de um ano, de um meio ano, de um curso de teologia, um projeto de... Não, é a vida toda. E isso é Natal. Isso é a situação que nós podemos viver. Natal, um projeto individual que nós podemos experimentar. Um processo de fé, caráter estável, discernimento espiritual, domínio próprio, perseverança, temor ao Senhor, amor aos irmãos na fé e amor para com todos, inclusive com os inimigos. Mas este Natal, então, não pode ser apenas um projeto individual, uma dádiva individual. Ele se comprova quando abrange a coletividade. E com isso nós respondemos tanto quanto individual, sim, mas precisa abranger a coletividade. E aí nós lemos 2 Pedro 1,9, onde diz, todavia, 2 Pedro 1,9, todavia, se alguém não as tem, o que não tem? Há essas características, essas qualidades, esses passos de crescimento. Todavia, se alguém não as tem, todos esses passos, fé, caráter estável, discernimento espiritual, domínio próprio, perseverança, temor ao Senhor, amor aos irmãos na fé e amor para com todos, ele está cego.
só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Que texto lindo é esse texto de 2 Pedro 1, 7 a 9. Então, esse texto vai dizer assim, eu preciso de qualidades, as qualidades são essas, e se eu não as tenho, eu estou cego. Eu só estou vendo o que está perto, esquecendo inclusive que aqueles pecados que já estão tão longe de mim, que eles precisam de perdão também. Eles precisam passar pelo processo da salvação, da santificação. E aí entramos na pergunta número 3, que diz: qual é o meu papel em relação à vinda do Salvador? Também só quero citar um versículo que é dos pastores. Os pastores, eles recebem os anjos, primeiro o anjo, depois o coral de anjos, aquelas luzes. Será que eles estavam esperando por esse Messias? Porque a obediência deles, a orientação que acabam recebendo e a disposição de ir, de abandonar as ovelhas e de ir buscar ou se encontrar com esse Jesus, é muito rápido. Eles vão lá e quando voltam, os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Qual é o meu papel em relação à vinda do Salvador? É tão simples assim como nós lemos agora. É entender esta mensagem, se conectar com essa mensagem e caminhar nesta mensagem, glorificando e louvando a Deus por tudo o que nós temos visto e o que temos ouvido. E nós temos a palavra inteira. O Espírito Santo quer falar para nós através da sua palavra. Deus usa circunstâncias para nos falar. Deus usa o próximo para nos falar algo. Então temos muitas formas de como ouvir e ver o que Deus está fazendo. Logo, o meu papel é anunciar o que está acontecendo. E de uma forma onde o nome dele é glorificado. Não apenas Jesus nasceu há 2000 anos atrás e é verdade, não. O que este Jesus está fazendo em minha vida? Se eu preciso recebê-lo, como eu recebi ele e o que ele está fazendo ali? Ele ainda tem alguma função? A adoração a Deus significa essa atitude dos pastores. Eles saem dali glorificando e louvando a Deus. Eles saem dali adorando a Deus pelo que aconteceu. E claro, eles eram uma classe mais baixa, uma classe que sofria relativamente bastante. Até para cuidar das ovelhas em Israel à noite, em determinadas épocas era muito frio. Não é calor. O deserto, quando escurece aquela areia, ela esfria rapidamente. E os ventos que se proporcionam diante disso são bastante frios. A verdadeira adoração não é apenas um ato exterior. Por exemplo, eu adoro Deus quando eu canto uma música. Pode ser que sim, pode ser que seja um fruto dos lábios, sem o coração. Então, um fruto de fora e não um fruto de dentro. A adoração vem de um espírito unido ao Espírito de Deus, em comunhão com Ele e cheio do seu amor. Não é o nosso amor.
não é as nossas características, é aquilo que Deus quer fazer em nós, que envolve a fé, o caráter estável, o discernimento espiritual, domínio próprio, perseverança, temor ao Senhor, amor aos irmãos na fé e amor para com todos. Será que conseguimos decorar isso? O verdadeiro adorador se devota a Deus, não por obrigação, nem por medo, mas por amor a este Deus. Nem por tradição, nem por costume, nem por acalmar a consciência que um adorador verdadeiro vai estar adorando a Deus. Deus prova os nossos corações. Então, eu pergunto, o que nós vimos e o que nós ouvimos do que nos foi dito e como nós transmitimos isto para os outros, como nós anunciamos isto para os outros. A missão, esta missão, ela é de Deus, não é nem nossa, nós não temos o domínio dessa missão. Nós temos sim o convite para fazer parte dessa missão, e como filhos de Deus nós temos uma certa obrigação de participar nesta missão. Somos convidados. E esta missão, ela tem assim os diversos textos bíblicos que eu bem poderia mencionar. Mateus 28, 19, a grande comissão, onde Jesus vai dar assim as últimas instruções para os discípulos. Próprio Gênesis 12, no chamado de Abraão, já diz: e em ti serão abençoadas todas as nações da face da terra. Você terá filhos como a areia do mar, como as estrelas do céu, em quantidade. Ou então Efésios 4, ou 1 Coríntios 12, capítulo 12, ou Romanos 12, onde fala do corpo de Cristo, da igreja, dos dons. Então, existem muitos textos que vão nos caminhar. Com isso, eu gostaria de ter respondido a estas perguntas. Natal é uma dádiva individual, sim, que precisa necessariamente passar para o coletivo. Quando nós reservamos isso para nós, existe alguma coisa que não nos permitiu crescer, nós só enxergamos o que está perto, inclusive os pecados não vão ser possíveis reconhecer, e com isso nós não podemos prevalecer diante de Deus. E assim eu pergunto, quais seriam motivos para nós estarmos orando hoje? Temos motivos? Eu quero citar alguns. Ser transformado em nosso interior. Ser transformado no sentido, e eu creio que todos nós o sejamos, de termos entendido essa obra de Jesus e termos aceito, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas também entender que não basta. Nós precisamos estar num processo de crescimento, num projeto de crescimento, que se chama santificação, que se chama aproximação, que se chama adoração. O menino Jesus quer viver em nós, ele quer crescer. Jesus morreu pelos pecados de todo mundo. Mas vamos ter pessoas que não vão aceitá-lo. Então vamos orar para que este Jesus possa crescer em nós e proporcionar essas virtudes, essas qualidades que eu repeti hoje. Fé, caráter estável, não oscilando muito, discernimento espiritual, que Deus possa nos dar essa graça de estarmos crescendo em discernimento espiritual, de entendermos a nossa situação,
tanto individual, familiar, coletiva, nacional, mas de nós entendermos o que aconteceu, aceitar o senhorio de Jesus, nesse sentido, aceitar meu próximo como uma ferramenta de transformação para a minha vida. Eu tenho tido aquelas 12 lições sequenciais de caminhar com Deus, de uma análise da minha própria vida e de caminhar com Deus, que não se chama nada mais, nada menos do que discipulado. Como é que está essa questão em sua vida? Tem alguém discipulando você? Você está discipulando? Façam discípulos de todas as nações. Esse é o convite. Nós estamos cumprindo com isso? Vamos orar para nós termos o reconhecimento do senhorio de Deus. Em tudo Deus é intencional. Ah, não, mas não pode ser. Esta situação adversa provavelmente, aliás, certamente não vem de Deus. Deus não poderia. Sim, esses são muitos argumentos de nós seres humanos. Mas Deus não poderia permitir um acidente, uma doença, uma catástrofe, uma seca, uma inundação, uma queda de um avião. Não, Deus não poderia. Por que não? Ele revela a sua falta de amor? Ou nós revelamos a nossa falta de incompreensão para com Ele? Vamos orar para que nós possamos ser sal e luz, você e eu. Isso é Natal para os outros. Você já pensou em quem você quer fazer uma alegria de Natal esse ano? Alguém a mais do que a tua família? Eu posso perguntar assim. Alguém a mais do que aqueles que você sabe que tem uma certa obrigação moral de fazê-lo? Você quer orar por isso para que Deus te mostre, não, mas eu devo ir falar com tal pessoas. E aí orar para que nós possamos testemunhar daquilo que nós ouvimos. Daquilo que nós ouvimos ao lermos a palavra de Deus, daquilo que nós vimos e ouvimos ao estar envolvidos com os ministérios da igreja, nos cultos da igreja. Somos uma igreja muito ativa, então muitas coisas acontecem. Não temos como dizer que não, Deus não está agindo. Vamos orar para que Natal seja um tempo de oportunidade para nós. Eu pergunto a mim mesmo, quantas pessoas eu estou atraindo para Jesus? Quantas pessoas estão na minha lista de oração, de intercessão, de pensamentos, de ações intencionais, de visitas intencionais? Que Deus possa dar isso para nós. Não gostaria assim de focar muito em questões exteriores, um pouco talvez mencionar a questão da própria colônia, que estamos passando por alguns casos de Covid. Pelo que eu sei, nenhum caso grave de vida ou de morte, mas temos casos. Então vamos tomar o devido cuidado, tanto no sentido de cuidados em relação à doença, mas também cuidados em relação às pessoas. O que eu quero dizer? Tem algumas coisas que você e eu nunca vamos evitar. Se Deus quer que alguma coisa aconteça, isso vai acontecer. Nem por isso nós devemos ser negligentes. Então, o devido cuidado é necessário. Esses dias eu passei para vocês, no grupo da igreja, a necessidade de orar pelo
Arthur Zawadzki. Eu ainda não sei como ele está, sei que existe um tratamento, a Ana tinha me escrito isso, inclusive, Ana Epp, que é parente, então vamos continuar orando por eles. Temos outras pessoas aqui da colônia que merecem a intercessão. Temos a situação do nosso Brasil político, governamental, que está assim passando por situações bem adversas. Vamos orar para que sejamos luz para o mundo e não apenas para nós aqui dentro. Que o Brasil possa espelhar uma esperança de Jesus Cristo. Temos as programações de Natal, que Deus possa estar abençoando isso também. Então eu quero convidar vocês, eu não sei se alguém escreveu algum pedido de oração aqui, se você ainda quiser escrever, não estou vendo. Então, vamos estar orando. Obrigado, Deus, que nós podemos fazer esses pensamentos em relação a essa obra maravilhosa que Jesus fez. Ao teu comando ele obedeceu e ele foi fiel e obediente até o final, até a morte na cruz, Filipenses nos diz. E por causa disso tu tens elevado o nome dele acima de todos os nomes. E hoje ele está à direita do nosso Pai. Pai, porque nós aceitamos a obra dele, intercedendo por nós. Obrigado que nós podemos, diante de textos que nós vimos hoje, aceitar esse desafio individual, mas também de buscar transmitir esta mensagem para outras pessoas. Que não sejamos voltados para nós. E que essa tentativa de transmitir essa mensagem envolva ações práticas nossas. Nós podemos falar do amor de Cristo, mas nós também podemos amar o amor de Cristo. Então, nos ajuda nesse sentido para que vidas sejam arrebatadas da escuridão, das trevas, da eterna perdição para a eterna salvação. É uma questão de vida ou de morte, Deus. Se tivesse alguém do nosso lado aqui se afogando, que agonia. Mas do mesmo jeito tem pessoas se afogando em pecados, na sua natureza pecaminosa, de se afastar de Deus. Então, enche o nosso coração de amor para com os próximos, para que possamos ser transbordantes, e não apenas nível médio ou nível mínimo de amor, mas que possamos ser transbordantes. Obrigado que podemos interceder por pessoas que estão em condições de afastamento, Deus. Interceder por aqueles que se conformaram com sua situação e também dizem que eu não preciso mais. Nós precisamos crescer constantemente, é um projeto de vida. Então, que o Teu Espírito Santo age em nós, mas através de nós para com outros também. Obrigado que podemos colocar as programações da igreja, seja das crianças, jovens, seja do coral, seja lá o que for, tudo em Tuas mãos, as mensagens. Toma tudo em Tuas mãos. Queremos agradecer que podemos interceder pelos doentes, Deus. E temos diversas pessoas assim bem graves. Quero lembrar aqui do Arthur Zawadzki, mas também quero lembrar da Annie Martens e outros que estão em nosso meio que estão doentes.
Também temos pessoas enlutadas, pessoas lutando pela perda de alguém, de um ente querido. Consola os corações como tu tens prometido. Obrigado que podemos colocar cada um dos ministérios da igreja em tuas mãos. Abençoa e proporciona vida a pessoas, Deus. Vida nova, vida que cativa. Nós queremos ser uma igreja que atrai pessoas, não uma igreja que afasta pessoas. Nos perdoa onde temos tido esta atitude. Nos santifica pela obra perdoadora de Jesus. Obrigado por esse momento de estarmos juntos. Nos abençoa também durante essa noite. Esses próximos tempos pedimos para que tu estejas conosco. Nos abençoe, sim, nos guarde o nosso estado físico, psíquico, mental. Sejamos guardados por ti e abençoados por ti. Em teu santo nome. Amém. Então, nós vamos encerrar com esses cultos de oração hoje, e quando estivermos para ser realizados, vamos estar anunciando outra vez. Recebemos hoje um comunicado de Vitimarsum, o primo da Ingrid faleceu, Waldemar Schröder, Wally Schröder. Então ali tem pessoas enlutadas em Vitimarsum também. Bem como essa semana teve algumas pessoas aqui na nossa região que faleceram, né? Se na semana passada tivemos um enterro, essa semana outro, então diversas coisas acontecem. Que Deus possa estar com cada um. Aristides Rempel, Edith Knelsen, Margarete Kasdorf, Ana Maria Correa Silva, Marlene Tövs, Lúcia Arndt, aliás, Lúcia Arndt Ott, eu queria dizer, e outros que eu agora já não consigo mais ver. Ele me deu um apagão aqui. Então essas são as pessoas que eu estou vendo. Nós vamos estar entrando em férias na sexta-feira. Vamos estar viajando para os nossos familiares. Peço para que continuem orando por nós também. Tanto como em guardar, como nos encontros que vamos ter. Os nossos filhos mais velhos vão viajar, vão se mudar para o México. Então nossa esperança é de termos uma comunhão com eles. Mas também com o Ralph e a Maria em Campo Largo, bem como os familiares da Ingrid em Vitimarsum, e termos um descanso. Então, continuem orando por nós. No boletim vai ter algumas informações. Estejam atentos quanto a estas informações para o desenrolar deste período em que estaremos ausentes aqui. Então, que Deus esteja com todos vocês. Não tem como Aristides Rempel, nós vamos estar nos empenhando para que essa transmissão não esteja deitado. Eu sei que todos que estão assistindo aqui estão com ela deitada, isso é chato demais. Mas infelizmente o Facebook ele nos deu essa limitação. Nós estamos buscando a transmissão via YouTube. E assim que nós conseguirmos algo mais consistente, nós o vamos fazer. Tem o Gerson se empenhando, o Rafael Mansky se empenhando, a Amanda se empenhando. Então tem algumas pessoas se empenhando para que a gente consiga fazer aquilo que fazíamos. De repente não dá mais e nós não temos como explicar. Tentamos com diversos aparelhos e nada de sucesso nisso, né? Então,
tenham compreensão. A mensagem ela não vem deitada, né? A mensagem é ouvida. Então que Deus possa estar abençoando a todos vocês. Desejamos sim um Feliz Natal para todos. E creio que para o ano novo nós estejamos de volta aqui para ter comunhão com vocês. Que Deus abençoe. Uma boa noite para todos.